Capítulo 18. Cass. Entrar na casa não passou nem perto de ser difícil como deveria, e isso deixou Cass encucado. Será que estava dando crédito demais a Van Eck? O homem pensa como um mercador, Cass lembrou a si mesmo, enquanto enfiava sua bengala embaixo do braço e descia por um tubo de drenagem. Ele ainda acredita que seu dinheiro o protege. Os pontos fáceis de entrada eram as janelas do andar mais alto da casa, acessíveis somente pelo telhado. O Aylan não estava preparado para a subida ou a descida, então Cass iria primeiro e o colocaria para dentro pelos andares inferiores. Duas pernas boas e ainda precisa de uma escada, Cass murmurou, ignorando a pontada em sua perna, concordando com ele. Não estava muito animado por estar participando de outro trabalho com Wylan, mas o conhecimento de Wylan sobre a casa e os hábitos de seu pai seriam úteis se surgissem imprevistos, e ele estava mais bem preparado para lidar com o ácido áurico. Cass pensou em Inês, acomodada no telhado da igreja da permuta, as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Essa aqui é a minha especialidade, então me deixe fazer meu trabalho. Muito bem, ele deixaria que todos fizessem seus trabalhos. Nina cuidaria da sua parte na missão e a Inês parecia confiante em sua capacidade de andar pelo fio, mesmo com pouco descanso e sem a segurança de uma rede. Ela teria lhe contado se estivesse com medo? É algo pelo qual você já demonstrou alguma compaixão? Cass tratou de se livrar daquele pensamento. Se a Inês não duvidava das suas próprias habilidades, não seria ele a duvidar. Além disso, se eles queriam aquele selo para os queridos refugiados de Nina, ele tinha seus próprios problemas para lidar. Por sorte, o sistema de segurança de Van Eck não era um deles. A vigilância de Inês havia indicado que as fechaduras eram do tipo Skyler. Elas eram uma desgraça de pequenas e complicadas, mas uma vez desvendada uma, era possível desvendar as outras. Cass tinha estabelecido um bom contato com o serralheiro em Colescastret, que acreditava piamente que Cass era filho de um mercador rico que dava um valor enorme à sua coleção de caixas de rapé inestimáveis. Como consequência, Cass era sempre o primeiro a saber exatamente como os ricos de Keredan estavam mantendo suas propriedades seguras. Uma vez, Cass tinha ouvido Hubrecht Murran, ladrão-mestre de P.I.G.L., explanando sobre a beleza de uma fechadura de qualidade quando estava bêbado de cerveja preta no Clube do Corvo. Uma fechadura é como uma mulher, tinha dito meio grogue. Você precisa seduzi-la para ela contar seus segredos. Ele era um dos velhos amigos de Per Haskell e ficava feliz em falar sobre dias melhores e sobre suas grandes trapaças, especialmente se isso significasse que não precisaria trabalhar muito. E isso era exatamente o tipo de sabedoria confusa que esses velhos vagabundos adoravam cuspir. Claro, uma fechadura era como uma mulher. Era também como um homem, e qualquer um ou qualquer outra coisa, se você quisesse entendê-la, precisava desmontá-la e ver como funcionava. Se quisesse dominá-la, tinha de conhecê-la bem o suficiente a ponto de ser capaz de remontar cada parte. A fechadura na janela cedeu em suas mãos com um estalo satisfatório. Ele deslizou a vidraça e escalou para dentro. Os aposentos minúsculos do último andar da casa de Van Eck eram usados como quartos pelos criados, mas todos os funcionários estavam ocupados com os convidados. Alguns dos membros mais ricos do Conselho Mercante de Kersh estavam enchendo as barrigas na sala de jantar do primeiro andar, provavelmente ouvindo a balela de Van Eck sobre o rapto de seu filho e falando mal das gangues que controlavam o Beryl. Pelo cheiro no ar, Cass suspeitou que houvesse presunto no menu. Ele abriu a porta e seguiu silenciosamente para a escada. Depois desceu cautelosamente para o segundo andar. Conhecia a casa de Van Eck da época em que ele e a Inês roubaram a tela de Decapel, e ele sempre gostava de voltar a um lar ou a um negócio que tivera motivo para visitar antes. Não era apenas pela sensação de familiaridade, era como se, ao voltar, ele reivindicasse aquele lugar. Nós conhecemos os segredos um do outro, a casa parecia dizer. Bem-vindo de volta. Um guarda permanecia vigilante no fim do corredor, acarpetado na frente do que Cass sabia ser a porta do aposento de Alice. Cass verificou o relógio. Houve um estalo breve e um lampejo de luz vindo da janela no final do corredor. Pelo menos o Wylan era pontual. O guarda saiu para investigar e Cass passou pelo corredor na outra direção. Enfiou-se no antigo quarto de Wylan, que agora claramente estava preparado para ser o quarto do bebê.
Graças à luz da rua lá embaixo, ele podia ver que suas paredes tinham sido decoradas com um mural elaborado de cenários marinhos. O berço tinha a forma de um barco à vela diminuto, com bandeiras e um timão. Van Eck realmente estava entrando na onda de ter um novo herdeiro. Cass trabalhou na fechadura da janela do quarto do bebê e a abriu. Depois prendeu a escada de corda e aguardou. Ouviu um impacto alto e fez uma careta. Ao que tudo indicava, o Aylan havia conseguido passar pelo muro do jardim. Com alguma sorte, ele não tinha quebrado os frascos de ácido áurico e feito um buraco em si mesmo e nos arbustos de rosas. Um momento depois, Cass ouviu alguém ofegando e o Aylan dobrou a esquina, movimentando-se como um ganso torturado. Quando estava embaixo da janela, prendeu sua bolsa de couro cuidadosamente contra o corpo e subiu pela escada de corda, fazendo-a balançar sem controle para a esquerda e para a direita. Cass o ajudou a passar pela janela, depois puxou a escada e fechou a vidraça. Eles sairiam pelo mesmo caminho. Wyland examinou o quarto com olhos arregalados. Em seguida, simplesmente sacudiu a cabeça. Cass verificou o corredor. O guarda estava de volta a seu posto na frente da porta de Alice. E aí? Cass sussurrou para Wyland. É um estupim de queima lenta, disse Wyland. Não dá para precisar um momento. Os segundos se passaram. Finalmente, outro estouro soou. O guarda voltou à janela e Cass gesticulou para Wyland segui-lo pelo corredor. Cass arrombou rapidamente a fechadura da porta do escritório de Van Eck e os dois entraram em questão de segundos. Quando Cass havia invadido a casa para roubar o decapel, tinha ficado surpreso com a decoração luxuosa do escritório. Esperava a contenção severa de um mercador, mas a madeira estava pesadamente ornamentada com arranjos de folhas de louro e havia uma cadeira do tamanho de um trono estofada em veludo carmesim junto à escrivaninha ampla e brilhante. Atrás da pintura, Wyland sussurrou, apontando para o retrato de um dos ancestrais de Van Eck. Esse aí era para ser qual membro da sua linha santificada? Martin Van Eck, meu tataravô, era capitão de um navio, o primeiro a aportar no Cabo de Eames e navegar o rio para o interior. Ele trouxe de volta um carregamento de especiarias e usou o lucro para comprar um segundo navio. Bom, pelo menos foi o que meu pai me disse. Esse foi o início da fortuna dos Van Ecks. E será o fim dela também. Cass balançou um luminoso e a luz verde encheu o quarto. É bem parecido, disse ele, olhando para o rosto magro, a sobrancelha alta e os olhos azuis sisudos. O Wyland deu de ombros. Tirando o cabelo vermelho, sempre pareci com o meu pai, e com o pai dele e todos os Van Ecks. Bem, pelo menos até agora. Eles ficaram um de cada lado da pintura e a ergueram da parede. Olhe só para você, Cass cantarolou quando o cofre de Van Eck apareceu. Cofre, nem parecia ser a palavra correta. Estava mais para a caixa forte, uma porta de aço instalada em uma parede que tinha sido reforçada com mais aço. A fechadura dela tinha sido feita em cash, mas não se parecia com nada que Cass tivesse visto antes. Uma série de ganchetas que podiam ser reiniciadas com uma combinação aleatória de números a cada dia. Impossível de arrombar em menos de uma hora. Entretanto, se você não podia abrir uma porta, só precisava criar uma nova. O som de vozes altas atravessou o chão vindo do andar inferior. Os mercadores estavam tentando encontrar algo para discordar. Cass não se importaria de ter uma chance de espionar aquela conversa. Vamos, disse ele. O tempo está passando. Wyland removeu 2 botijas de sua bolsa de couro. Isoladas, elas não tinham nada de especial. Mas se Wyland estivesse certo, assim que fossem combinadas, o composto resultante seria capaz de queimar e atravessar qualquer coisa, menos um container feito de vidro de balsa. Wyland respirou fundo e segurou as jarras longe do corpo. Fique para trás, disse ele, e derramou os conteúdos de uma jarra dentro da outra. Nada aconteceu. E então? Disse Cass. Saia da frente, por favor. O Wyland pegou uma pipeta de vidro de balsa e puxou uma pequena quantidade de líquido, deixando-o escorrer sobre a frente da porta de aço do cofre. No mesmo instante, o metal começou a dissolver, produzindo uma crepitação barulhenta que parecia desconfortavelmente alta no pequeno aposento. Um cheiro metálico tomou conta do ar, e tanto Cass quanto Wyland cobriram o rosto com as mangas. Problema engarrafado, Cass ficou maravilhado.
Wylan trabalhou firmemente, transferindo com cuidado o ácido áurico do frasco para o aço, o buraco na porta do cofre crescendo cada vez mais. Acelere o ritmo, disse Cass de olho no relógio. Se eu derramar uma única gota disso, ela queimará direto pelo chão e cairá em cima dos convidados do jantar do meu pai. Vá com calma. O ácido consumiu o metal em erupções rápidas, queimando velozmente e só afunilando gradualmente. Com sorte, ela não iria muito além da parede depois que eles saíssem. A ideia de o escritório desabar em cima de Van Eck e seus convidados não o desagradava, mas isso não poderia acontecer antes da conclusão de seu negócio noturno. Depois do que pareceu uma vida, o buraco ficou grande o suficiente para esticar uma mão por ele. Cass iluminou o interior com o luminoso e viu um livro Razão, pilhas de Krugs e uma pequena bolsa de veludo. Cass tirou a bolsa do cofre, contraindo-se quando encostou o braço na borda do buraco. O aço ainda estava quente o suficiente para deixar marcas. Ele derramou o conteúdo da bolsa em sua palma revestida de couro. Um anel grande de ouro com a gravura de um louro vermelho e as iniciais de Van Eck. Enfiou o anel no bolso, depois pegou 2 pilhas de Krugs e passou uma para Wylan. Cass quase riu com a reação de Wylan. Isso incomoda, mercantezinho? Não gosto de me sentir um ladrão. Mesmo depois de tudo o que ele fez? Sim. E aquela indignação? Percebe que estamos roubando o seu dinheiro? Jasper disse a mesma coisa, mas tenho certeza de que meu pai me tirou do testamento assim que a Liz engravidou. Isso não significa que tem menos direito a ele. Eu não o quero. Só não quero que meu pai fique com ele. Nada como poder se dar ao luxo de virar as costas para o luxo. Cass guardou os Krugs no bolso. Como eu comandaria um império? Perguntou Wylan, jogando a pipeta no cofre para que ela fumegasse. Não consigo ler um livro-razão ou um conhecimento de embarque. Não sei escrever uma ordem de compra. Meu pai está errado sobre muitas coisas, mas tem razão sobre isso. Eu seria motivo de risada. Então pague alguém para fazer o trabalho para você. Você faria isso? Perguntou Wylan com o queixo para frente. Confiaria a alguém esse conhecimento? Um segredo que poderia destruí-lo? Sim, Cass pensou sem hesitar. Existe uma pessoa em quem eu confiaria. Uma pessoa que eu sei que nunca usaria minha fraqueza contra mim. Ele folheou rapidamente o livro Razão e disse: quando as pessoas veem um aleijado andando pela rua, apoiando sua bengala, o que elas sentem? Wylan desviou os olhos. As pessoas sempre faziam isso quando Cass falava de sua perna deficiente, como se ele não soubesse o que era ou como o mundo o via. Sentem pena. Agora me diga, o que eles pensam quando me veem me aproximando? Wylan deu um sorriso sutil de canto de boca. Eles pensam que é melhor atravessar para o outro lado da rua. Cass devolveu o livro Razão ao cofre. Você não é fraco porque não sabe ler. É fraco porque tem medo de que as pessoas vejam sua fraqueza. Está deixando a vergonha decidir quem você é. Agora, ajude-me com o quadro. Eles ergueram o retrato e o colocaram de volta no lugar, cobrindo o buraco escancarado no cofre. Martin Van Eck os encarava da parede. Pense sobre isso, Wylan, disse Cass enquanto alinhava a moldura. É a vergonha que enche meus bolsos. É a vergonha que mantém o Beryl repleto de tolos prontos para vestir uma máscara simplesmente para que possam ter o que querem, sem ninguém tomar conhecimento disso. Podemos enfrentar todo tipo de dor, mas é a vergonha que devora o homem. Palavras sábias, disse uma voz vindo do canto. Cass e Wylan se viraram. As lâmpadas brilharam intensamente, inundando a sala de luz, e uma figura surgiu de um nicho na parede oposta que não estava lá um momento antes. Pekka Rollins, ostentando um sorriso presunçoso em seu rosto rosado, acompanhado por um grupo de leoneiros, todos carregando pistolas, cacetetes e cabos de machado. Cass Breaker? Rollins zombou. Seu bandido filósofo.